Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então, nós vamos ver como as vacinas acabaram transformando a história da saúde pública mundial. Então, bora pro vídeo! Pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho básico, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. As vacinas então são uma das maiores conquistas da medicina e que tem um desempenho e um papel fundamental na saúde pública, né? Ao longo da história, elas foram responsáveis por salvar milhões de vidas de uma questão de erradicação a doenças e transformaram a forma como a gente enfrenta as pandemias. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar observando essa questão. Como é essa questão de surgimento das vacinas, Mike? Eu sei que a gente faz vacinas há um bom tempo, mas eu nunca fiquei sabendo de qual foi o início e o surgimento da vacinação. Então, a gente pode estar dizendo que ela foi lá no finalzinho do século XVIII, né? Então, ali os anos de 1790, 1790 e poucos em diante, um médico britânico chamado Edward Jenner, né, que desenvolveu a primeira vacina, então, lá no finalzinho dos anos de 1796, final do século XVIII. Então, ele percebeu que pessoas que haviam contraído uma questão de varíola bovina, é uma forma mais branda da doença que existia na época, estavam protegidos contra a varíola humana, que era altamente letal na época. O Jenner utilizou uma questão de material de lesões da varíola bovina para inocular em pessoas que não tinham nenhum tipo de problema, para estar criando uma imunidade contra a própria varíola humana, né, que era muito grave na época. Né. Esse era um método bem rudimentar e antigo, né, que começou e é considerado o marco da vacinação. Então, imagina tu pegar um pedaço de uma lesão da pessoa ali e estar injetando na outra. A ideia foi aprimorada depois no século XIX, então a gente estava nos anos de 1800 em diante. Ela foi aprimorada então depois por Louis Pasteur, né, que desenvolveu vacinas contra a raiva e o antrax. Né. Pasteur também consolidou então o conceito de imunização, estabelecendo as bases científicas para a vacinação moderna que a gente tem agora. E aí a gente pode estar observando que algumas doenças elas passaram a ser erradicadas ou controladas. Uma das maiores vitórias, então, da vacinação foi a erradicação propriamente da questão da varíola, como a gente pode estar observando desde lá de antes, já era uma questão muito preocupante. Ela matava cerca de milhões de pessoas anualmente e ela foi considerada completamente erradicada pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, em 1980, graças a uma campanha de vacinação em massa que foi liberada pela própria OMS. Então, se fez uma vacinação gigantesca na época para estar combatendo. Além disso, algumas outras doenças passaram a ser consideradas como controladas em alguns lugares, até a ser erradicadas, mas aí ainda existe a predominância em alguns lugares, né, como a questão de poliomielite. Muitos países conseguiram controlar esse agravo de saúde que acaba causando questão de paralisia e morte infantil, né? Uma dessas que a gente tem, então, é a questão da poliomielite, né, que graças a essa vacinação os países acabaram eliminando ela dos seus radares, né, considerado assim, e que elas causavam alguns problemas de saúde, como uma questão de paralisia infantil e, infelizmente, uma questão maior de mortalidade infantil também era observada. Então, conseguiram erradicar em alguns locais, mas, infelizmente, ainda existem outros, por isso que a gente não pode estar reduzindo a nossa questão de quantidade de pessoas vacinadas, porque se a gente diminui drasticamente, ela pode retornar e trazer esses agravos novamente. Podemos observar também que a questão do sarampo e da rubéola reduziram drasticamente depois das campanhas de vacinação, né, e elas podiam causar algumas complicações como cegueira e malformações congênitas. E graças à vacinação, a gente tem uma redução muito drástica nesses indicadores. Não quer dizer que a pessoa, infelizmente, não possa ter, mas é uma questão de que reduziu drasticamente e não tem afetado tanto a população atualmente como antigamente ela fazia. Tem uma questão de difteria, tétano e coqueluche. A vacinação diminuiu significativamente os casos dessas doenças, antes responsável por altos índices de mortalidade infantil. Então a gente pode estar percebendo que as vacinas começaram naquele método muito rudimentar de aplicar a lesão de alguém em outra pessoa, depois foi desenvolvida pelo Pasteur, e agora a gente tem a vacinação moderna, que é muito mais eficaz e segura e acaba ajudando nessa questão das doenças também. Mas não foi só nisso que ela impactou, né? A vacinação também impacta nas epidemias e pandemias que a gente acaba tendo, né? Epidemias são doenças que surgem de tempos em tempos e diminuem, e as pandemias, como a gente passou a última, né, que acabam atingindo o mundo como um todo praticamente.
E a gente tem alguns exemplos, mais especificamente 3 grandes exemplos, de como a vacinação foi importante para as epidemias e pandemias. A primeira delas foi lá em 1918, 1919, né, a famosa e mais conhecida como gripe espanhola. Apesar de ter esse nome, ela não foi originária da Espanha, ela surgiu em outra parte do globo, mas acabou sendo descoberta por pesquisadores espanhóis ou médicos espanhóis, e aí levou esse nome, né, acabou que eles ficaram conhecidos mais por causa disso. Apesar dessa questão da vacinação da gripe ser muito mais moderna, de algumas décadas cá, naquela época da gripe espanhola já foi necessário uma vacinação para estar reduzindo a questão da mortalidade que tinha na época. Então, foi um dos primeiros exemplos que a gente teve como as vacinas foram importantes durante esses períodos epidêmicos e pandêmicos. Depois a gente teve a H1N1 de 2009, e aqui eu era estudante do ensino médio, então a gente acabou tendo umas férias antecipadas justamente por causa da questão da pandemia, que era considerada foi conhecida também como gripe suína, né, e a vacinação foi eficaz para ajudar a prevenir milhares de questões de doenças e também a questão provavelmente da mortalidade. Foi no primeiro caso que a gente teve uma questão de, vamos precisar, não se falava muito em máscara, mas que a gente precisa estar utilizando álcool gel. Aí a gente voltou para a escola, tinha álcool gel por toda a escola, tinha álcool gel em banco, tinha álcool gel em loja, todo mundo tinha álcool gel. Passou a questão da H1N1, desapareceu o álcool gel de tudo que é lugar. E aí depois agora com a pandemia de Covid-19, que é o nosso terceiro exemplo, que nós acostumamos a observar a partir de 2020, mas ela foi descoberta em 2019. A gente teve todos os temores, né? Tem que usar aquelas face shields, né? Aquelas protetores faciais, tem que usar máscara, tem que usar luva, sempre usar álcool gel, não tem tratamento. Muitas pessoas estão tendo casos graves da doença e está tendo uma mortalidade maior, então teve uma preocupação muito grande. E a vacinação, junto com a prevenção que a gente teve antes, ajudou e contribuiu muito a diminuir a circulação dessa doença no globo, tanto que a gente não está mais em questão de pandemia, né? A gente tem algumas epidemias sazonais e às vezes a Covid ainda volta mais forte em uma região, ou um pouco menos, né? A gente ainda registra casos e problemas mais graves, mas consequentemente muito menor do que aqueles períodos de crise global que a gente teve na Itália, aqui no Amazonas, várias outras regiões do mundo. Como a gente pode estar observando, então, as vacinas foram extremamente importantes e mais importante ainda para a questão da saúde infantil, né? Antes da vacina, então, infantil, ser propriamente mais difundida, existiam inúmeras doenças infecciosas que eram as principais causas de mortalidade infantil, e a introdução da vacinação acabou mudando isso com o Programa Nacional de Imunização, o famoso PNI, criado em 1973. Pode ver, olha, as vacinas surgiram lá em 1700 e alguma coisa, e o Brasil começou a ter um programa mais específico de imunização a partir de 1973. Olha o quanto de tempo passou até a gente ter essa questão. Acabou se tornando um sucesso global depois desse processo de vacinação, tanto que o Brasil é reconhecido como um dos principais locais do mundo para essa pesquisa e eficácia de vacinação. A gente, apesar de agora não liderar o mercado de desenvolvimento de vacina, a gente ainda tem esse programa de imunização. Ele ainda está presente dentro do SUS e ele é um dos mais importantes em relação ao mundo, né? E a gente pode estar prevenindo vários tipos de doenças, como coqueluche, sarampo, poliomielite, hepatite, varíola e vários outros tipos de agravos que a gente tinha. Então, por isso que é extremamente importante sempre vacinar o seu filho, né? Seja ele criança, adolescente, depois quando você está na fase adulta e quando tem alguém da terceira idade também tem que estar se vacinando. O grande papel das vacinas na vida das pessoas, então, foi ajudar no aumento da expectativa de vida de uma forma significativa, né? E porque séculos atrás e décadas atrás tinha uma questão que as pessoas tinham uma expectativa de vida menor, 40, depois 50, 60, 70, agora a expectativa de vida é praticamente 80 anos de idade. Então, vai crescendo ao longo do tempo. Melhora justamente essa questão da vacinação e propriamente dos remédios também, né? Conseguir controlar muito mais os agravos. Então, isso tem sido muito importante. Os principais desafios e avanços para o século XXI, que é o que a gente vive atualmente, né? Para quem não sabia, a gente está no século XXI. A gente está observando que, embora a vacinação tenha revolucionado a saúde pública, ela enfrenta desafios constantes. Entre eles, e talvez o mais brutal, é a desinformação e a hesitação das pessoas com a vacinação. Aí a gente pode observar as questões de fake news que surgiram a partir de 2014, todo o processo anti-vacina
que foi provavelmente durante a pandemia, antes da pandemia, que aumentou com a pandemia e ainda persiste até hoje, e a gente tem que estar tomando cuidado, porque se a taxa de imunização diminuir, algumas doenças já erradicadas ou praticamente eliminadas pode estar voltando. Em relação aos avanços, é a modificação da forma que as vacinas são produzidas. A gente tem uma vacinação já que é especificamente produzida através da proteína do ovo, né, conhecida também como a questão do vírus inativo, e a partir de agora a gente tem tido vacinas com RNA mensageiros, que foi muito utilizada contra a Covid-19, e elas representam uma inovação e uma forma de estimular o sistema imunológico. Ela ainda vai passar por desenvolvimento, não que a da Covid não seja segura, ela é segura, mas eles vão aperfeiçoar ainda mais para sempre ter uma qualidade de vida melhor. A gente tem o desafio de vacinações contra o câncer, tem diversas pesquisas em várias partes do globo procurando essa questão para estar ajudando a combater o câncer, né, que é o principal agravo de saúde que a gente tem no mundo também. E tem uma questão de vacinação combinadas, né, que aí é para reduzir a questão de número de injeções necessárias, facilitando a adesão ao calendário vacinal. Por exemplo, agora todos os anos a gente precisa fazer vacina da gripe e vacina da Covid. Então essa questão de vacinação combinada é mesclar as duas em apenas uma, né? Aí o pessoal que tem fobia à agulha talvez até agradeça. O pessoal, às vezes, para quem não sabe, as pessoas acabam tendo medo de agulha, né? Passam mal ou não conseguem nem fazer a vacinação de uma forma mais correta. Então é importante esses avanços na medicina também. As vacinas, como a gente viu ao longo de todos os vídeos, elas buscam um bem coletivo, essa questão de imunização de rebanho e ajudar a proteger as pessoas que têm mais agravos de saúde. E é sempre importante a gente estar tendo uma questão de educação e conscientização sobre a importância das vacinas, seja nas escolas, seja na questão do próprio trabalho, seja na questão da televisão, na própria parte de postos de saúde, de hospitais. A gente sempre tem que estar informando as pessoas que a vacinação é extremamente importante para proteger elas e as pessoas que ela tanto amam. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele trata sobre essa questão da vacinação, desde o surgimento até os avanços tecnológicos que a gente pode acabar tendo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.